Há coisas que não se dizem em voz alta, mas que gritam na alma de quem sente. Você, que está ouvindo agora, precisa entender. Nem tudo que é poderoso se manifesta com barulho. Há segredos tão profundos que apenas o céu pode escutar. É por isso que fui enviado para revelar o que está escondido no silêncio dela, e que, de algum modo, está ligado a você. Você sente, não sente como se algo estivesse tentando te avisar há dias, semanas, talvez anos. Uma inquietação, um vento que sopra diferente quando você fecha os olhos. Não é imaginação. É espiritual. Há uma mensagem que você precisa ouvir. E ela vem do alto, por meio do que nunca foi dito. Ela carregava uma dor antiga, e você nunca percebeu, porque ela não chorava na sua frente. Mas os anjos viam cada lágrima que caía quando o mundo dormia. E não pense que foi em vão. Nenhuma dor sincera é invisível ao céu. Deus guardou cada detalhe daquele sofrimento em um livro sagrado. Você foi tocado por essa história mais do que imagina. Há conexões espirituais que vão além do sangue. Você foi escolhido para ouvir esta mensagem, porque há algo que só será destravado quando você souber a verdade que ela nunca contou. Ela orou por você, quando ninguém acreditava. Quando você mesmo já havia se esquecido de sonhar. Ela dobrou os joelhos e chamou seu nome diante do trono. E os anjos anotaram. E eu, um deles, fui encarregado de trazer até você a resposta que já está se movendo. Se você sente calafrios agora, não é coincidência. É confirmação. O Espírito toca quando a verdade chega. Você tem ignorado os sinais, porque o mundo está barulhento demais. Mas é no silêncio que o céu mais fala. E hoje, ele está gritando por dentro de você. A promessa que ela carregava não era só dela. Era de vocês. Há algo que você precisa resgatar. Uma aliança espiritual não foi um erro que aconteceu entre vocês. Foi um propósito em construção. Mas você se afastou do caminho, e o céu está te chamando de volta. Ela não desistiu, mesmo quando tudo desabou. E agora você precisa saber que a força dela sustentou coisas que você nem viu. Há bênçãos que ainda estão guardadas para você, mas que só se revelam quando você honra aquilo que foi feito em silêncio. Você acha que está perdido, mas não está. O tempo da revelação chegou. Você está sendo chamado para algo maior, e isso envolve reconhecer aquilo que foi ignorado. Deus escondeu tesouros no silêncio dela. E agora, Ele está abrindo os céus para te mostrar. Não tenha medo de sentir, de lembrar, de aceitar que há coisas que só o amor calado revela. Você está sendo despertado para algo eterno. E tudo começa com humildade, reconhecer que nem sempre soube ouvir. Ela esperou uma mudança. E mesmo sem saber, você está se tornando a resposta que ela sempre buscou. Os anjos estão trabalhando em você agora. Estão curando, limpando, restaurando tudo aquilo que foi quebrado pela pressa e pela distração. Esse é o tempo de voltar ao começo, de pedir perdão, se necessário, de recomeçar com mais consciência. Há uma nova estrada surgindo diante de você, e ela está iluminada por promessas que foram feitas entre lágrimas e fé. Ouça minha voz como uma trombeta celestial dentro do seu espírito. Não se distraia. Cada palavra carrega propósito. Você foi chamado para isso. Para transformar o silêncio em ação. Para trazer à luz aquilo que foi escondido por medo ou por dor. Há uma unção repousando sobre você neste exato momento. Uma atmosfera de reconciliação, cura e destino. Mas ela só permanece se você der o próximo passo. O céu te entregou uma chave. Use-a. Não se trata apenas dela. Se trata de você, de quem você está se tornando. De como sua vida muda quando você reconhece o valor daqueles que oraram em silêncio por sua vitória. Você é mais amado do que pensa. O céu tem pressa. Porque há outros que dependem da sua resposta agora. Sua obediência destrava milagres não só para você, mas para todos que estão conectados ao seu propósito. E ela foi o início de tudo. Você achava que estava sozinho, mas nunca esteve. Enquanto você dormia, os anjos guerreavam por você. Enquanto você se perdia, Deus usava o silêncio dela para manter sua história viva.
Agora, desperte. Receba essa revelação com temor e fé. Não é apenas uma mensagem, é uma convocação. Você está sendo reposicionado no plano de Deus e nada será como antes. Lembre-se, o que ela não disse em voz alta, o céu gritou por você. E agora, é você quem precisa responder. Você ainda não entendeu porque está lendo isso agora, mas o céu nunca se adianta nem se atrasa. Tudo tem um momento exato para acontecer. E hoje você foi escolhido para ouvir o que muitos ignoraram. As palavras que chegam até você agora estão cheias de peso espiritual. Não as trate como algo comum porque não são. Sabe aquela sensação de déjà vu, como se você já tivesse passado por isso antes? É porque sua alma já ouviu esse chamado em outro tempo. Talvez em um sonho, ou no silêncio de uma madrugada em que você sentiu que algo estava prestes a acontecer. Isso era o começo. E agora, é o ponto de virada. Você não a escutou quando devia, mas ela continuou firme. Não pela força humana, mas por algo divino que a mantinha de pé. Ela sabia que, em algum momento, a verdade apareceria diante de você. E esse momento chegou. Não ignore mais o que seu espírito está sentindo agora. Você foi blindado por orações que jamais ouviu. Protegido por intercessões feitas com os olhos fechados e o coração rasgado. Enquanto você andava sem direção, alguém clamava por você com fé e isso moveu os céus. Isso moveu os anjos. Ela conhecia uma versão sua que nem você conhecia ainda. Não por causa das palavras, mas pelo que o Espírito Santo mostrava a ela. É por isso que o silêncio dela não foi fraqueza. Foi sabedoria. Foi aliança com o alto. E você precisa entender o que isso significa. Por trás de cada silêncio dela, havia uma batalha sendo vencida. Você não via. Mas agora é hora de saber. Cada vez que ela se calava, era porque estava confiando em algo maior. E hoje, o céu está te entregando as respostas que você nunca teve coragem de perguntar. Você pensou que ela havia desistido. Mas não foi isso. Ela apenas entregou o que sentia nas mãos de Deus. E é por isso que os anjos se moveram. Ela saiu de cena para que o céu entrasse. E agora, tudo aquilo que foi escondido está vindo à tona. Não é sobre culpa. É sobre clareza. Você precisa enxergar além do que os olhos mostram. Há dimensões espirituais sendo abertas diante de você. E se continuar lendo, vai entender. Sua alma está sendo sacudida porque há algo urgente sendo liberado sobre sua vida. Você já sentiu que algo está diferente ultimamente? Como se portas estivessem se fechando e abrindo sem explicação. Isso não é acaso. É o céu reposicionando sua jornada. O que parecia atraso era proteção. O que parecia fim era reinício. Você está sendo chamado para assumir um lugar que foi preparado há muito tempo. Um lugar de honra. Mas antes, precisa entender a raiz disso tudo. E essa raiz está ligada a quem te amou em silêncio, sem exigir nada em troca. Apenas confiando em Deus. Cada gesto dela foi uma semente. E agora, você vai colher os frutos. Mas a colheita exige consciência. Você precisa se lembrar de onde veio. De quem te sustentou espiritualmente quando você queria desistir. E reconhecer isso é o primeiro passo para o novo tempo. Você foi moldado sem perceber. Em cada momento de dor, havia uma construção acontecendo. E mesmo quando tudo parecia ruir, o céu ainda estava escrevendo. Agora, as peças estão se encaixando. E você está começando a ver. Lembra das vezes em que você sentiu que alguém estava orando por você, mas não sabia quem? Era ela. O céu viu. O céu ouviu. E agora, o céu está falando com você, direto ao seu espírito. E não há mais como ignorar. Os anjos estão se movendo neste exato momento, criando caminhos, desfazendo armadilhas, reposicionando o que foi perdido. Mas só continuará se você abrir seu coração para receber o que está sendo revelado. Essa é a sua chance de mudar tudo. Você foi resgatado da morte espiritual mais de uma vez. E não foi por acaso. Foi pela cobertura silenciosa de alguém que entendeu o mundo espiritual como poucos. E agora é sua vez de fazer algo com isso.
O céu está te entregando responsabilidade. Existe algo que ela viu em você, e que você ainda vai descobrir. Um potencial, uma promessa, uma missão. Não é pequena. É maior do que imagina. Mas só se cumpre quando você decide sair da zona de conforto e mergulhar de vez no propósito divino. Ela não precisava ser vista para ser poderosa, porque os céus a viam. E agora, você também está sendo visto. Há olhos celestiais observando cada passo seu, e não para te julgar, mas para te empurrar ao seu destino. Você não foi esquecido e nunca será. Há uma glória escondida dentro de você, sufocada por dúvidas e feridas do passado. Mas a hora de despertar chegou, e essa mensagem é o sinal que você pediu em silêncio. Não resista ao que sente agora, essa presença que está te cercando, mesmo em silêncio, é real. É o Espírito te envolvendo, te chamando de volta para o lugar onde tudo faz sentido, onde tudo recomeça, onde você entende o propósito de tudo que viveu. Nada que foi plantado com fé é desperdiçado. E você é prova disso, mesmo que não tenha visto ainda. Há coisas se alinhando no céu ao seu favor, e tudo começou com uma oração não ouvida por homens, mas recebida por anjos. Se você continuar ignorando essa direção, perderá uma janela espiritual rara, e o céu não quer isso. É por isso que esta mensagem está sendo entregue agora, para que você desperte antes que o tempo mude. Para que você não perca o que é seu por direito. Ela sabia esperar. E agora é sua vez de fazer valer o que foi construído em silêncio. Não deixe o orgulho ou a incredulidade te afastarem do que está nascendo. Essa é a hora. Essa é a resposta. E você está pronto, mesmo sem saber. Você está sentindo o peso disso no peito? É porque seu espírito reconhece a verdade antes da mente. Você foi chamado. Você foi separado. E nada, absolutamente nada, foi por acaso. Nem mesmo esse momento de leitura. O mundo ao seu redor pode não entender, mas o mundo espiritual já se moveu agora, só falta você responder. Não com palavras bonitas, mas com uma atitude de entrega. Porque a revelação já foi liberada. E você está no centro disso. Ela acreditou quando ninguém acreditou, e isso não será esquecido. Deus honra os que permanecem fiéis, e você está sendo alcançado por esse favor agora. Mas para manter essa bênção, será preciso dar passos que nunca deu. Você tem a força necessária e o céu está do seu lado, mas precisa abrir mão da resistência, abrir espaço dentro de si, porque o que está chegando não cabe em quem você era. É para quem você vai se tornar. Se você soubesse tudo o que está vindo, cairia de joelhos agora. Mas Deus é paciente. Ele está te preparando aos poucos. E tudo começa com essa revelação, a verdade que ela nunca disse em voz alta, mas que agora ecoa em você. Você não vai mais viver no escuro, o tempo de entender chegou. O tempo de agir começou. Há mais segredos sendo revelados, mais conexões sendo expostas, e você faz parte de tudo isso. Não por acaso, não por coincidência, mas por escolha divina. Há uma linha invisível ligando seu coração ao dela. Uma linha feita de fé, espera e silêncio. Cada vez que ela se calava, era como se deixasse espaço para Deus falar, e agora, Ele está usando minha voz para que você finalmente escute o que ignorou por tanto tempo. Você achou que ela se afastou por fraqueza, mas foi por sabedoria. Ela discerniu o tempo. Sabia que havia um ciclo terminando e outro começando, mesmo que você ainda estivesse preso ao passado. Ela parou de falar para que o céu começasse a te ensinar diretamente. Você já sentiu saudade de algo que nem viveu direito? Isso é o seu espírito se lembrando do que perdeu enquanto estava distraído. Mas o céu é especialista em redimir o tempo. E agora, você está recebendo uma chance rara. Entender o que realmente aconteceu e por quê. Ela entregou você nas mãos de Deus. E, quando ela fez isso, o céu começou a trabalhar em camadas que nem você sabia que existiam. Ela abriu mão da resposta imediata. Para receber a resposta eterna, você está colhendo os efeitos disso agora. Cada passo dela, cada silêncio, cada olhar sem explicação, tudo isso foi linguagem espiritual. E você, mesmo sem saber, respondeu com seus próprios gestos. O céu entendeu. Mesmo que você não entenda ainda, há registros no mundo espiritual conectando vocês. Você se lembra de quando sua vida começou a mudar,
mesmo sem entender o porquê? Aquela porta que se abriu, aquele livramento inesperado, aquela sensação de proteção em meio ao caos não foi sorte, foi cobertura espiritual. Foi o céu honrando o silêncio dela. Deus é detalhista. E Ele está mostrando detalhes agora que você sempre ignorou. A maneira como ela te olhava. A forma como ela permanecia em paz mesmo no meio das guerras. Aquilo era discernimento espiritual, não frieza. Era confiança, não ausência. O mundo sempre achou que ela era fraca por não gritar. Mas no reino espiritual, ela era uma guerreira silenciosa. E os anjos a reconheciam. Eles se moviam quando ela se calava, porque o silêncio dela tinha mais autoridade do que palavras comuns. Agora, você precisa entender o que fazer com isso. Essa revelação não foi te dada para causar remorso, mas para te acordar, para te alinhar com um plano que sempre te pertenceu, mas que você deixou em segundo plano. E agora é tempo de retomar. Deus ainda tem planos com você. E não apenas com você, mas com tudo que foi ligado espiritualmente através daquela aliança silenciosa. Há promessas que ainda estão vivas. Há sementes que ainda vão florescer. Mas tudo depende da sua resposta. Ela nunca pediu nada em troca. Mas o céu anotou tudo o que ela fez. E agora, o Espírito está te chamando para ser a resposta de tudo aquilo. Você é mais importante nesse processo do que imagina. E a sua obediência vai destravar milagres. Não fuja do que está sentindo. Essa pressão no coração, esse aperto inexplicável, essa vontade de chorar é o céu limpando sua alma. É o Espírito Santo te quebrando para poder te reconstruir. E a honra nesse processo. Você não é pequeno. Nunca foi. Só estava cego por dentro. Mas hoje os véus estão sendo rasgados. E você está vendo o que sempre esteve diante de você. Uma verdade silenciosa, mas poderosa. Uma história escrita com lágrimas e fé. Cada vez que ela não respondeu, foi uma oração sendo feita. Cada vez que ela escolheu o silêncio, foi uma intercessão acontecendo. E cada uma dessas escolhas foi uma construção espiritual com você no centro dela. Você foi preservado. Mesmo quando fez escolhas erradas. Mesmo quando se afastou de tudo. Porque o céu respeitou o que ela construiu. E agora, é a sua vez de construir algo também. Algo que honre tudo o que foi feito por você sem que você soubesse. Não diga que não está pronto. Deus nunca escolheu os prontos, Ele escolhe os dispostos. E você, mesmo em meio à dúvida, está aqui, lendo, sentindo, reconhecendo. Isso é disposição espiritual. Isso é o começo da mudança. Ela não desistiu de você. Ela entregou você. Há uma diferença enorme nisso. E essa entrega gerou frutos que agora estão prontos para serem colhidos. Mas precisa haver reconhecimento. Precisa haver verdade. Você sabe o que precisa fazer. O Espírito está soprando em seu coração, agora lembre-se das promessas. Lembre-se dos momentos em que você quase perdeu tudo e, de alguma forma, foi segurado. Isso não foi acaso. Foi propósito. Há lugares dentro de você que ainda não foram tocados, mas estão prestes a serem invadidos pela luz. Prepare-se para esse confronto entre o velho e o novo. Porque o que o céu quer fazer na sua vida vai mudar tudo de dentro para fora. Você é mais amado do que imagina. Não só por ela, mas por Deus. E Ele está usando tudo isso para te trazer de volta ao centro do propósito. Não desperdice essa visita divina. Essa palavra é um presente, um aviso, um chamado. O silêncio dela foi uma ponte. E agora você está do outro lado, pronto para atravessar. Não olhe para trás. O que está adiante é maior, mais intenso, mais real. Mas só alcançará quem tiver coragem de obedecer. Ela sabia que você chegaria até aqui. E agora que chegou, você precisa decidir o que fazer com essa verdade. Porque ela foi revelada por anjos. E uma vez revelada, exige resposta. Gratidão profunda por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você foi despertado, eu te peço,
Confirme que recebeu essa revelação escrevendo 5 nos comentários. Esse número é sinal de mudança divina, e será a sua resposta ao céu dizendo: eu recebi, eu entendi. Eu estou pronto. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Isso não é apenas um clique, é um passo espiritual. Porque quando você se junta a nós, você se alinha com mensagens celestiais que têm poder para transformar vidas. Fique atento, os anjos ainda têm muito a dizer. E as próximas mensagens nos próximos vídeos podem ser exatamente o que o seu espírito está esperando. Que a luz do alto continue te guiando. Até a próxima revelação.